eu gostaria de compartilhar com vocês uma compreensão de Apocalipse do pastor Jonas Celestino Ribeiro, em que ele bate na tecla, falando a respeito das especulações. Muita gente, né? Quem aqui nunca escutou? De 1000 passará, mas 2000 não chegará, né? Então, quem aqui não escutou que o fim do mundo seria em 2012? Então, várias situações catastróficas fazem as pessoas pensarem, é o final do mundo. Então, tem gente que acha que agora, com o coronavírus, é o final do mundo. Então, naquela onda do extremismo islâmico lá nos Estados Unidos, estava todo mundo nervoso, achando que poderia acabar tendo uma guerra santa no mundo e pronto, a gente ia ter a terceira guerra mundial e assim por diante, e acabar com tudo. Então é muito comum que essas coisas aconteçam. E no nosso caso, aqui a gente, de acordo com o que a Bíblia mostra para a gente de Apocalipse, a gente não precisa ficar preocupado com o final das coisas, porque a gente sabe que no final das coisas, a vitória é do Cordeiro e a vitória é do seu povo. Então o Apocalipse não deve produzir em nós medo, o Apocalipse deve produzir esperança em nós, aquela compreensão de que ele vem, de que a maldade vai ter fim, de que vai chegar uma hora que tudo isso que nos aflige vai ficar para trás. De acordo com as anotações do professor Jonas Celestino Ribeiro, é bom lembrar que o crente deve manter a essência de sua fé em assuntos de escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, enfatizando a certeza dos acontecimentos, em vez de ficar preso a detalhes de como e quando se darão. É muito comum o pessoal, vai ser agora, a marca da besta. Quantas vezes a gente já não escutou? Lembra daquela van chamada besta? Teve crente que aí, olha a besta aí, na época que surgiu o código de barras do computador, olha a marca da besta, e aí o computador, olha, é a besta, e aí passou um tempo, besta é quem não tinha computador, e depois, olha, o Papa é a besta, a Coca-Cola é a besta, e foi um tal de besta daqui, besta de lá, e besta de não sei o que lá, certo? E enquanto a gente deveria estar nutrindo no coração a expectativa de que ele vem nos buscar, as pessoas ficam na neurose da curiosidade. A questão é a seguinte, como diria um hino antigo, não sei o dia certo, mas eu sei que eu vou. O mais importante é que pronto eu estou, logo eu irei para Nova Jerusalém, porque Jesus vindo buscar ou você morrendo, é a vinda de Jesus de qualquer jeito. A questão é, estamos vivendo aqui como quem está se preparando para viver com Ele lá, ou a gente está aqui, né, deixando a vida correr, brincando de igrejinha, sem esquentar cabeça nenhuma, achando que vai para o céu? Essa é a questão, certo? E, por exemplo, se não encontramos respostas precisas para as nossas indagações sobre escatologia, não significa que os eventos tão esperados não irão acontecer. Mantenha a essência e nenhum acontecimento o pegará de surpresa. Até porque tem coisas que podem não estar claras hoje, mas quando elas acontecerem, você vai associar ao texto bíblico. Por exemplo, uma das coisas que eu posso estar errado, mas que me faz pensar sobre a volta de Jesus, é porque ele faz uma pergunta retórica: quando o Filho do Homem se manifestar, encontrará fé na terra? Então eu olho para a safra de crentes dessa geração, eu fico pensando, está perto dele voltar, porque a gente vive como se parecesse que Jesus não vem mais. Não sei você, mas essa é a impressão que eu tenho. E quando eu falo isso, eu não estou falando com o coração amargurado, não estou revoltado, né? Não, é a realidade. Fazer o quê? A realidade é essa daí. E isso me faz desconfiar de que está para ele chegar. Agora, eu não estou muito preocupado com chip na mão, se o chip está no cartão de crédito, se é da Visa, Mastercard, Coca-Cola, né? Eu não estou pensando nisso. Eu estou pensando o seguinte, que o básico do básico
é que a iniquidade está se multiplicando, o amor das pessoas está esfriando, o crente não está mais esperando a volta de Jesus. Então são coisas que me fazem pensar que a gente está parecendo aquelas virgens loucas que não estão colocando azeite na sua lâmpada, e que quando o Filho do Homem vier, elas serão pegas desprevenidas. É isso que está parecendo que vai acontecer. E aqui, conforme ele apresenta, o fundo histórico do livro de Apocalipse mostra algumas informações, como as igrejas no fim do primeiro século estavam passando por muitas mudanças, desde os tempos das atividades missionárias de Paulo na região da Ásia. Em Éfeso houve uma piora espiritual como consequência de um esfriamento daquele ardor inicial. Em Sardes e Laodiceia, a fé estava morrendo. Uma seita gnóstica dos nicolaítas tinha tomado várias áreas e tinha fincado fortes raízes. Além da situação interna das igrejas, os crentes estavam sofrendo muitas perseguições. Perseguição estatal por causa da sua confissão de Jesus como Senhor. O imperador nessa época, entre 95 e 96 depois de Cristo, era Domiciano, que havia banhado o império com o sangue dos crentes, porque ele exigia culto para si como Deus e Senhor. O culto ao imperador, que antes de Domiciano não havia sido exigido pela maior parte dos imperadores, por ele se tornou exigência forte e ameaçadora. Diante dessa dura realidade, os crentes estavam sendo exilados, martirizados, torturados e os seus bens confiscados. Quando o Apocalipse foi escrito, Roma estava no clímax de sua grandeza e com isso dominava muitos povos. As legiões romanas mantinham a coesão e respeito na fronteira, e Roma se desenvolvia graças às conquistas e ao comércio. Aí a gente vê aqui Apocalipse 17 e Apocalipse 18. E isso se devia ao vasto número de estradas, e os nobres esbanjavam riquezas e luxúria. Roma era povoada por muitos escravos. Estima-se 800 mil escravos para uma população de 1.500.000 pessoas em Roma do primeiro século. Com esse número de escravos, não havia empregos suficientes e a mendicância era comum. A extravagância e a pobreza estavam juntas e ambas desembocavam em imoralidade. Então, a gente observa aqui que havia frieza espiritual nas igrejas, havia imoralidade nas igrejas também, de onde vem a expressão de nicolaítas. Depois a gente deve comentar um pouco sobre isso mais lá na frente em Apocalipse. Além dos problemas internos das igrejas, havia a perseguição externa. O imperador, ele queria ser visto como Senhor e Deus, e a palavra aplicada para o imperador era o termo, de acordo com o grego, eu não sei se a pronúncia seria Kyrios ou Curios, porque a letra que está vinculada a esse som é o Y, então não é nem I nem U, né? Então seria Kyrios, uma coisa mais ou menos assim. E essa palavra, ela dava a ideia de soberano Senhor. Tanto é que a palavra que está lá no tetragrama hebraico do nome de Deus, que não se podia mencionar, que as testemunhas de Jeová dizem que é Jeová, mas com certeza não é Jeová, porque a palavra Jeová, ela ficou assim composta por causa dos sinais vocálicos de Adonai. E aí, por exemplo, as letras Yod, Re, Vav, Re equivaleriam ao nosso YHWH. E o que acontece? Colocavam o que chamavam de... Desculpa, gente, eu sei que dá sono isso, mas só para chegar lá no Senhor. Então, os sinais que davam a ideia de vogal de Adonai, quando se colocava ali, a pessoa olhava para aquilo e falava ou Senhor, né, Adonai, digamos assim, ou como os judeus mais recentes diriam Hashem, que quer dizer o nome.
E aí o que acontece? Naquele período de renascimento e reforma protestante, com o renascimento cultural, a gente teve uma mudança. Antes a Igreja Católica, naquele período da Idade Média, é que controlava o pensamento de então. Com o renascimento, eles estavam voltando aos textos originais, filosofia grega e assim por diante. Os cristãos pegaram o mesmo caminho, que foi ir para os textos originais. E nessa situação, está lá o Yod-He, Vav-He, com as vogais de Adonai, vamos colocar aquelas vogais, a gente tem um Yehová, porque o J que a gente tem hoje não tinha naquela época, no hebraico. E nisso se colocou ali, e no período da reforma a gente acaba falando Jeová, não Jeová porque Jeová é brasileiro, né, mas o equivalente no alemão, no inglês e assim por diante, sendo que aquilo ali foi um jeito de se falar vendo as vogais, mas o nome de Deus ficou perdido, e ele está muito ligado ao verbo ser. Lembra quando Moisés pergunta, mas quem me enviou? O eu sou, ou aquele que será, né? Eu serei o que serei, uma coisa mais ou menos assim. E nisso, quando uma testemunha de Jeová me aborda, você sabe o nome de Deus? Eu falo, eu não sei, mas com certeza não é Jeová. E eu posso pegar a sua própria literatura. Eles têm um livro chamado Você Poderá Viver para Sempre no Paraíso na Terra, e nesse livro deles, eles mesmos assumem que Jeová é um termo tradicional que ficou aplicado ao nome de Deus. Então na própria literatura deles está claro que o nome de Deus não é Jeová. E nesse caso, perdão por toda essa volta. E essa palavra aí, lá no Novo Testamento, a gente tem o Kyrios, ou o Senhor, onde, por exemplo, eu discuti com uma testemunha de Jeová, porque eu falei, vocês têm Jeová no Novo Testamento. O Novo Testamento foi escrito em grego, não poderia ser Jeová, teria que ser Kyrios. Só que o Kyrios é uma palavra abrangente, que dá a ideia de Senhor. Aí alguém diz, olha, então por que está Jeová? Porque no Antigo Testamento grego, chamado Septuaginta, já vou parar com isso, tá, gente? Eu sei que essa parte é chata. No Antigo Testamento grego, onde está o nome de Deus é traduzido por essa palavra grega, Kyrios, né? Então, quando o pessoal escreve o Novo Testamento, escreve influenciado por esse pensamento grego que já está lá no Antigo Testamento. Então, quando você vê em Romanos dizendo, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, esse nome do Senhor é o nome do Senhor que está lá, o nome de Yahvé, o nome de Javé, o nome de Jeová, que está lá no livro de Joel, só para ter mais ou menos uma ideia. Então, no Novo Testamento grego, a gente se apropria da palavra Senhor no lugar do nome de Deus que está lá no hebraico. Uma vez definida essa situação, para o cristão, o único Senhor é Cristo. Daí onde a gente pega a compreensão da divindade de Cristo, porque se coloca o mesmo termo aplicado a Jeová para Jesus. Lembra? Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E esse Senhor aqui não é pronome de tratamento como Senhor Reginaldo, Senhor Paulo, Senhor Roberlan, Senhor Vanildo ou Senhor Joel. Esse Senhor aqui é a ideia de que é alguém que está num nível acima de todos os demais. E para os cristãos só existia um Senhor, Cristo. E isso deixava César injuriado, porque César quer adoração, César quer ser o soberano Senhor. E o cristão fala assim, não, para nós o único soberano Senhor é Cristo. E aí o pau quebra. Então, eu não sei se dá para perceber que o problema dos cristãos com Roma não é teológico, é político. Trazendo para o nosso contexto hoje, o problema que muitos de nós vai enfrentar no Brasil, hoje já está enfrentando, porque diz-se que nós temos liberdade de expressão, mas não temos. Se nós observarmos bem, não temos. Tem coisas que se você falar, a coisa fica muito feia para o seu lado. E diz-se que nos assegurado a liberdade de pensamento, mas não é muito. A gente vive meio que no pensamento único. Se você destoar um pouquinho, complica. É como eu falei, você, por exemplo, pode dizer que Jesus
é um travesti, mas se você disser que praticar a homossexualidade é pecado, você já começa a ter problema. Muitos dizem inclusive que a Bíblia é homofóbica. Então eu não sei se dá para perceber que o cerco está fechando. O cerco está fechando. Disse que nós temos liberdade religiosa. Sim. Você quer falar mal de Deus? Beleza. Se quer falar mal de Jesus? Tranquilo. Agora, dificilmente você vai ver alguém usando a internet para falar mal de Maomé. A coisa não é bem assim. Então, e a gente está falando do Brasil com liberdade religiosa. Imagine em países onde não há nem liberdade religiosa, nem liberdade de expressão, nem liberdade de consciência, onde, por exemplo, a internet é uma intranet, é só o pessoal do país que tem. Eles não podem ter acesso ao que a gente fala aqui. Pode parecer mentira, mas existe isso no mundo, certo? Em que, por exemplo, há situações em que a mídia veicula apenas uma linha de pensamento e não veicula outra. Então há situações muito complicadas aqui, mas ainda assim a gente tem mais liberdade do que alguns outros países, que até mesmo eu mencionar pode me trazer problemas. Então eu não sei se dá para perceber que foi-se o tempo que a gente realmente podia dizer que tinha liberdade. Hoje está assim. Eu fico pensando como é que vai ser os próximos 10 anos. Eu não vou botar nem 50, 10 anos. Eu não duvido que vai chegar o tempo de membros de igreja denunciar seus pastores por aquilo que eles pregarem. Não duvido que esse dia está muito longe de chegar. Não duvido, certo? E quanto a essa questão, a igreja tinha um problema político. Mas, como a igreja é feita de gente, tinha problema de perseguição lá fora e tinha problema lá dentro. Como eu falei, tinha aqueles que não eram muito chegados a João. Tinha aqueles que não iam ouvir muito bem o que alguém estaria lendo a respeito do que João escreveu. E tinha aqueles também que não iam guardar. E vamos vivendo. E assim por diante. Além da situação histórica refletida no livro, vamos pensar na questão de ter, de um lado, a extravagância. Qualquer filme, qualquer livro relacionado a Roma, se você for assistir, de preferência não é recomendável você assistir perto de criança e nem ler para uma criança, porque a situação de Roma era bem complicada, né? Era um negócio, moralmente falando, muito complicado. E o que acontecia? Os ricos, bastante ricos, viviam na extravagância e no luxo e na luxúria, e os pobres cada vez mais pobres. Por quê? Porque ainda tinha os escravos que não precisava receber para trabalhar, né? E nisso ficava mais fácil, né, para os ricos continuarem ricos e difícil para o pobre conseguir ganhar dinheiro, porque tinha gente trabalhando, né? Porque tinha que trabalhar, até porque havia mão de obra escrava. E aí pensa bem, alguém vai me dar emprego se pode ter o escravo trabalhando sem pagar? Então essa é a situação. E quanto à questão do local e da data, o local onde João recebeu as revelações foi a ilha de Patmos. Era uma pequena ilha rochosa no mar Egeu, usada pelos romanos como colônia penal. Ela ficava a 67 quilômetros de Mileto e tinha 180 quilômetros quadrados. Então é um negócio do tipo, você vai daqui a Rio Bonito e volta. É bastante coisa, né? Então assim, 180 quilômetros é bastante coisa, só que está falando quadrado, né? Então não é bem nesse sentido retilíneo, como eu falei aqui. Nesse caso, a gente verifica aqui que essa ilha, deixa eu ver, hoje em dia na ilha de Patmos há um mosteiro, e a data pode ser fixada no final do reinado de Domiciano, ou seja, entre 94 a 96 depois de Cristo, já que ele reinou entre 81 a 96 depois de Cristo. E aí mais uma coisa para a gente observar: se o cara está preso
e ele escreve carta, e ele escreve cartas criticando o Estado, num lugar onde não havia liberdade, raciocina comigo. Aqui, hoje, a gente não tem tanta liberdade. Não vou muito longe. Às vezes há pedidos de oração aqui que a gente faz e não entra em riqueza de detalhes, certo? Em relação, por exemplo, a algumas informações que a gente queira passar pela internet, dependendo do que a gente passar, o Facebook bloqueia. E às vezes não é mentira, mas de acordo com os algoritmos, isso aqui não vai ser veiculado não. E é interessante, quando eu falei para algumas pessoas que os meus vídeos eu tenho que configurar que eles não são para criança, eu tenho que colocar isso. Houve um período que o programa do Silas Malafaia ia ficar inviável para o horário da manhã, porque não seria adequado para crianças assistirem. Aí você liga a televisão, olha as coisas que você vê à tarde, olha o que você vê na sessão da tarde. Você entra no YouTube, olha os vídeos que passam lá sem você pedir para ver. Mas é porque você vai vendo, acaba aparecendo para você. Bem, eu coloco um monte de desenho, a roda do ônibus, roda, 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 e aí daqui a pouco aparece uma música de arrocha, aparece uma música de sofrência, aparece uma música de desce, sobe, sobe, desce, numa sequência de desenho que meu filho está assistindo. Agora eu corro o risco do meu vídeo não aparecer. Você entende como é que é o negócio? Se hoje Brasil, século 21 é desse jeito, imagina Roma, colônia penal. O cara tem que escrever por meio de código, e código de uma tal forma que as autoridades tenham dificuldade para decodificar. Tanto que são palavras difíceis de decodificar, que a gente aqui coloca um monte de coisa. Com muito carinho ao meu querido irmão, Diácono Reginaldo, mas ele até colocou um vídeo, do camarada fazendo uma matemática lá de coronavírus. Por quê? Apocalipse é símbolo. Símbolo você pode colocar o que você quiser. E o cara lá do vídeo colocou, aquela situação. Deu para perceber? Então, eu já vi situações de Apocalipse com cartão Visa. Então, eu não sei se dá para você perceber que a linguagem simbólica, ela pode significar qualquer coisa. Então, lá, quando ele escreve por meio de símbolo, o que é que ele está dizendo? Agora, quem lê Antigo Testamento, quem conhece a numerologia judaica, quem tem acesso a textos de literatura apocalíptica, já tem mais noção. E é bom frisar que os romanos não eram como os gregos. Tanto é que os romanos dominam o mundo politicamente, mas culturalmente continua sendo o pensamento grego. Você pode reparar que boa parte das palavras que nós temos hoje ainda são influenciadas pelas terminologias gregas. Quer ver uma coisa? A palavra homofobia, que hoje tem um significado totalmente diferente de quando a gente conheceu lá atrás na escola, porque homofobia tem a ver com aversão ao homo. Poderia até ser interpretado como ódio ao homo, alguma coisa assim, mas seria uma coisa praticada. Hoje o simples fato de você falar assim, a Bíblia diz que a prática homossexual é pecado, pronto, já é ódio. Ou seja, boa parte de nós faz o quê? Não prega mais contra o pecado, entende? E a gente já teve um período na própria denominação batista, da Convenção Batista Brasileira, uma igreja que chegou a difundir, inclusive nas redes sociais, que a partir de uma assembleia tinha deliberado que estaria fazendo transferência e recebendo transferência de membros homoafetivos. E a coisa rendeu de assembleia em assembleia, de mobilização, de discussão, até que essa igreja foi desligada. E isso não é hoje e não é daqui a 20 anos. Isso já aconteceu.
Então eu não sei se dá para você perceber que essa é a nossa realidade. E enquanto isso, na sala de justiça, a gente está discutindo questiúnculas, como dizia o pastor de antigamente. E nesse caso, a gente observa que nesse contexto que a carta, o livro é escrito. Autoria. O nome João era muito comum no primeiro século. Quando o autor se apresentava simplesmente como João, é porque era bem conhecido dos seus leitores e não precisava de maior identificação. A conclusão é que João, o apóstolo, foi quem escreveu o Apocalipse, devido a uma tradição que fala dele na região de Éfeso e da autoridade com que o autor se dirige aos seus leitores. A gente observa aqui, então, que João, o apóstolo, é tido pela maioria dos estudiosos como o autor. Quando eu falo é tido pela maioria, significa que não há unanimidade. Mas, como eu entendo que esse assunto para a gente, enquanto igreja, é irrelevante, para mim o importante é aprender sobre o texto, porque é o texto que transforma a nossa vida. Se foi João o apóstolo, João não sei o que lá, João filho da dona Zezé, para mim não faz diferença. Mas, caso faça diferença para você, a internet está aí, pode pesquisar à vontade, e quem sabe a gente pode até conversar sobre isso. Vamos lá. Destinatários. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 4 e versículo 11, a menção das 7 igrejas da Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. A estas João escreveu. Elas eram estrategicamente localizadas e serviam como pontos de irradiação da mensagem. Percebam a questão estratégica. Eu não vou fazer a coisa na orelhada, eu vou fazer de caso pensado. Precisamos começar as coisas com finamente. Lembra quando eu falei aqui na semana passada sobre os alvos para 2021? Não adianta ficar assim, eu gostaria. A pergunta é, o que eu estou fazendo agora? O que eu estou fazendo hoje? O que eu estou fazendo essa semana? O que eu estou fazendo nesse mês? Entende? O que eu estou fazendo a cada bimestre, a cada trimestre, a cada semestre, a cada ano, para a realização de um propósito meu? Porque senão não adianta, certo? O problema é que muitas vezes nós vemos a vida em forma de foto e não em forma de filme. Eu gostaria que a igreja fosse assim, agora. Mas a igreja vai ser sempre desse jeito? O bairro vai ser sempre desse jeito? Nós vamos ter sempre essa idade? Nós vamos ter acesso apenas a essa tecnologia? Então há uma série de coisas para a gente pensar. Às vezes a pessoa toma uma decisão como se ela sempre fosse ter 20 anos. Já viu? Quando você aconselha um jovem, ele acha que sempre vai ter 20 anos. É aquele caso, por exemplo, daquela menina que acha que sempre vai ter aquele corpo daquele jeito quando ela tiver com 87 anos. E aí ela projeta a sua vida só no corpo. E aí ela não tem mais nada, ela não tem nenhuma outra substância, ela não tem mais nenhuma outra densidade, ela não tem mais nenhum outro valor. Por quê? Porque ela pensou naquele momento. É como aquele rapaz que acha que sempre vai ter o vigor da juventude. Ele não imagina que ele vai ter 40 anos, que ele vai ter 50 anos, que ele vai ter 60 anos, que ele vai ter 70 anos. Ou de repente aquela pessoa que acha que sempre vai ser muito forte na hora de lidar com os filhos. Ele não imagina que o filho vai fazer musculação, vai lutar taekwondo, capoeira, que ele vai ficar velho, que ele vai ficar fraco, que os ossos dele vão ficar menos densos, que ele vai ter flacidez, que aquele peitoral musculoso que ele tem vai virar mama. Ele não pensa em nada disso. Entende como é que é o negócio? Então, são coisas para se pensar, né? E a gente, por exemplo, observa aqui que ele escreve estrategicamente para que essas cartas venham irradiar. É como um jogo de damas ou um jogo de xadrez. Você está jogando, mas você já está pensando nas reações do seu adversário. Não é aquela coisa do tipo, eu quero, eu gosto, pronto, acabou. Não, você tem que pensar lá na frente. Eu não gosto de comer abóbora, mas eu preciso de beta-caroteno.
Eu não gosto de tomar limonada, mas eu preciso de vitamina C. Então é importante eu tenho que pensar nas coisas que eu estou fazendo e no desdobramento dela. E não apenas, eu quero mandar para a igreja de tal lugar. Não, peraí, mas na circulação, como é que vai ser? Vamos pensar no caso de Jesus pregando. Ele está pregando, e aí vem o vento, e o vento ajuda levando o som. É importante pensarmos nisso tudo. Há um tempo atrás, por que algumas igrejas antigas, quando você prega usando o microfone, parece que você está falando latim? Quem está lá no final não escuta. Você fala, vai dando aquele eco, porque boa parte delas foram projetadas no período que não se usava microfone. Então o cara fala e a acústica dela projeta aquele negócio. Aí às vezes o indivíduo, vamos botar um teto na igreja. Ao invés dele botar um teto que absorve o som, ele vai no teto mais barato. E aí às vezes ele coloca aquele teto que aí o som, você usa o microfone, pá, 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 pá. Quando chega lá no final, tá aquele monte de eco. Então eu não sei se dá para perceber que muitas vezes nós não somos estratégicos, mas o autor ele era estratégico. E nesse caso aqui, a gente vai observar que ele escreve para essas igrejas e elas eram estrategicamente localizadas e serviam como ponto de radiação da mensagem. Elas representam todas as igrejas de todos os tempos, pois o número 7 é tomado simbolicamente, embora as 7 igrejas fossem históricas e geograficamente bem localizadas. Então você percebe que a gente tem as igrejas que realmente existiram, mas tecnicamente a gente usa o 7 para comunicar uma ideia de compleição, de plenitude, de algo que se completa, de algo que é perfeito. Então, muita gente acha que o número 7 é número de feitiçaria, o número 7 é conta de mentiroso. Não. 7, de acordo com o pensamento judaico, é a ideia de perfeição, de algo que é completo. Pensa no 6666. É o 6 que nunca vai ser 7. É o cara do sexto dia que é o seguinte, nunca vai chegar lá. Mas ele, na sua ânsia, ele quer cada vez mais tentar ser 7 e nunca vai ser, porque perfeição é só Deus. E nesse caso, a gente vai observar aqui que deixa eu ver isso, nos capítulos 2 e 3, cada igreja recebe uma carta. Não foi como alguém poderia pensar, uma carta para cada igreja em separado, mas todas as 7 cartas, as 7 igrejas circularam juntas e formavam uma unidade com os capítulos 1 e 4 até o 22. Propósito: a soberania de Deus na história. Este livro constituía a resposta do cristianismo ao desafio dos Césares. Sua mensagem era de encorajamento, esperança e vitória, certa para os que eram leais a Cristo. Sem dúvida, esta mensagem abrasou com santo zelo com santo zelo pelo Evangelho o coração de muitos cristãos ansiosos, tornando-os prontos a morrer pela causa, se a morte fosse o preço da sua lealdade. Porque, pensa bem, se você é um cristão naquela época, você pensa o quê? Que é o imperador que tem o controle de tudo. Vamos e venhamos. Na nossa mentalidade, quem tem controle? Quem tem a arma. Mas aquele que tem a arma, pensa que quem tem controle? Quem tem a arma mais potente. Só que aqui a gente verifica o seguinte: o Senhor dos Exércitos está acima de todos os exércitos e tem o controle sobre todos os exércitos. Claro que nós não temos o poder bélico para enfrentar aqueles que têm armas, porque nossas vidas são as armas de Deus no combate contra o mal. Logo, nós podemos morrer como arma de Deus no combate contra o mal, certo? É uma luta diferente. E qual é o problema? É muito fácil um crente ser brabo com outro crente. Difícil é o crente ser brabo na entrega da sua própria vida. Então, é nessa situação que há o teste de lealdade a Cristo.
em relação às ameaças de César. Seguindo aqui, nós observamos que deixa eu ver aqui, o livro foi escrito para encorajar e para responder às questões cruciais a respeito dos propósitos de Deus para o seu povo em particular e para o mundo em geral. O livro é uma convocação à fé na vitória de Cristo sobre os seus inimigos. Levando em conta o fundo histórico da perseguição por causa do culto ao imperador, o livro tem o propósito de levar os crentes a uma intensa lealdade a Cristo, mesmo que isso custe a própria vida. Quantas vezes eu e você somos testados em nossa lealdade no nosso emprego? Olha, diz que eu não estou, e aí você às vezes mente para não perder seu emprego. Ou então, se você continuar indo para a igreja, eu vou te largar, e aí você larga a igreja para não perder o marido, o namorado e assim por diante. Se você continuar pregando o evangelho, eu vou prender você. Quem é que nunca escutou sobre o irmão André, conhecido como contrabandista de Deus? Porque era proibido circular a Bíblia em alguns países, alguns ainda são, só que a gente também não pode falar. E nesse caso, aqui no País Livre a gente não pode falar, imagine lá. E aí nesse caso, em alguns países, ele entrava levando a Bíblia como um criminoso. Ele poderia ser preso. Por quê? Porque ele estava levando Bíblia. E qual é a parte complicada? Em algumas igrejas onde o evangelho era proibido de ser pregado, alguns irmãos se infiltravam nas igrejas e faziam o quê? Denunciavam os seus irmãos. Olha que coisa linda. E a gente acha que hoje, que tem crente, fedorento aí, mulambento. Não, sempre tivemos falsos irmãos, sempre tivemos gente que está pensando mais na sua própria pele do que no avanço do reino de Deus. Sempre existiu isso, e a gente tem que estar pronto para isso, sem mágoa no coração. Seguindo aqui, por que o livro é chamado de Apocalipse? Bem, a palavra do livro na língua grega é Apocalipse, que significa revelação, descortinamento. Por isso é que algumas Bíblias trazem o título Revelação e não Apocalipse, mas o sentido é o mesmo. Vamos pensar, por que a linguagem do Apocalipse é tão difícil? Bem, quem lê pela primeira vez vai se assustar com a linguagem difícil. Era uma linguagem conhecida na época que João escreveu. Se perguntarmos pela origem dessa linguagem, veremos que elas têm 3 fontes. Uma delas é a literatura apocalíptica do Antigo Testamento. A gente vai reparar que livros como Daniel, livros como Zacarias, Ezequiel, alguns trechos de Isaías, de Joel e assim por diante, vão ter algumas terminologias mais próximas do que a gente vê em Apocalipse. Então quem tem origem judaica conhece isso daí, não apenas pelos livros reconhecidamente sagrados, canônicos, mas também pelos livros que não são reconhecidos como palavra de Deus, que alguns são tidos como deuterocanônicos pela Igreja Católica, estão lá na Bíblia Católica, e por nós são vistos como apócrifos. Também tem os pseudepígrafos, aqueles que estão no nome de um personagem como Enoque, mas não foi Enoque que escreveu, por isso pseudo-epígrafo, E também, diante de toda essa situação, o que aconteceu? Esse povo lia essas literaturas, então a linguagem que João emprega aqui não é uma linguagem estranha para eles. E eu falei aqui sobre a literatura apocalíptica do Antigo Testamento, a literatura apocalíptica do judaísmo, como eu falei, dos pseudepígrafos, apócrifos e assim por diante, e também a literatura apocalíptica do Novo Testamento. Algumas obras que vão ter alguns trechos, por exemplo, ao discurso escatológico em Marcos 13, Mateus 24, Mateus 25, Lucas 21, em algumas porções paulinas, como 1 Tessalonicenses 4, 2 Tessalonicenses 2, 1 Coríntios 15, 2 Coríntios 5, deixa eu ver aqui, Hebreus 12, versículo 22, 1 e 2 Epístola de João, Lucas 17, versículo 20 a 37.
E a literatura apocalíptica, não dá para a gente comentar aqui, mas é um conjunto de livros, né, que tem algumas características parecidas com o Apocalipse de João, certo? E nesse caso, essa literatura surgiu entre 200 a.C. e foi até 100 depois de Cristo. Então, quando João escreveu, ele escreveu numa linguagem dessa literatura apocalíptica que o pessoal já estava, de certa forma, acostumado. E essa literatura, como ela era escrita em linguagem simbólica, então ela tinha uma facilidade de ser desenvolvida onde havia perseguição. E como ela falava de Deus numa guerra cósmica, então ela passava a ideia de uma batalha sobrenatural que acontece no mundo invisível. E eu não sei se vocês já ouviram, já repararam, várias vezes quando eu falo sobre as coisas começam aqui dentro da cabeça. Entende? Se, por exemplo, eu estiver aqui achando, né, que esses bancos estão vazios, porque os irmãos que não vieram estão contra mim, se eu ficar com isso na cabeça, eu começo a ir para casa desse jeito, eu fico sem dormir. Na hora que eu vou pregar, eu começo a usar isso. Entende como é que é o negócio? Ou seja, é aqui dentro. Se eu começar a pensar que eu saí de casa, vim para cá e Gisele está me traindo enquanto eu estou aqui, começa. Não sei se dá para perceber. Se eu começar a pensar na rua que a qualquer momento eu vou tomar um tiro, eu fico na neurose. Eu não sei se dá para perceber que assim, tudo começa na nossa mente. E aí eu volto a falar sobre o meu caso, o caso da irmã Nicéia, né, que a gente vai ficar rico. E observa bem, quando a gente fala, né, sobre melhorar a condição de vida, alguém fala assim, mas isso é absurdo, isso é ganância, isso é não sei o que, não sei o que lá. Mas se a gente falar assim, eu posso ser atropelado amanhã, ninguém questiona. Já reparou? Com a coisa ruim, a gente não tem dificuldade de imaginar. Eu vou no médico, vai que o médico diz, né, que eu vou morrer semana que vem. Já viu aquela pessoa que fala assim, eu não vou no médico, porque se eu for ao médico, eu vou descobrir doença. Mas fulano, se você não for, você não vai estar de qualquer jeito? Pelo menos eu não sei. Entende? Então, por exemplo, assim, tudo que acontece do lado de fora, primeiro acontece do lado de dentro. Então a literatura apocalíptica, ela dá um gás para as pessoas, porque elas começam a ter esperança. E elas entendem que no mundo invisível tem algo sobrenatural acontecendo que vai dominar toda essa perseguição e essa luta no mundo visível. E continuando a questão, né, da característica, como nós falamos aqui, a gente tem o autor imaginário. A gente diz, por exemplo, que foi Enoque, só que não foi Enoque. Enoque andou com Deus, tem um trechinho de nada lá em Gênesis, mas aí a gente vai e entre o nascimento e o arrebatamento de Enoque, a gente cria uma série de livros sobre a vida dele, um monte de capítulos sobre a vida dele e assim por diante. E aquilo ali enche o imaginário das pessoas sobre o mundo invisível. A gente, por exemplo, vai reparar que essa literatura consola as pessoas em tempos difíceis, defendem o justo, mostra o triunfo de Deus contra o mal. Vamos e venhamos, não sei por você, mas eu falo por mim. O que me dá esperança de ser pastor, diante de tanta maldade que eu vejo, inclusive entre os crentes? Esperança. Esperança. Eu entendo que um dia a fatura vai chegar. Eu entendo que um dia a maldade vai ter fim. Eu entendo que um dia Deus vai acabar com essa bagunça. E enquanto isso não acontece, com valor, sem temor, por Cristo, prontos a sofrer. Entende? Então essa literatura, ela fazia isso para o coração das pessoas. Por isso eles podiam enfrentar o sofrimento, certo? E o conteúdo, com exceção do Apocalipse de João, muitas vezes é pessimista ou determinista, como assim, tudo está determinado, vai acontecer mesmo, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai acontecer aquilo outro. De certa forma, a gente precisa ter essa consciência. Desculpa dizer isso para você, mas o mundo não vai melhorar. Nós podemos fazer do mundo um lugar melhor, no sentido de termos mais alegria, mesmo em meio ao sofrimento, ter paz interior, mesmo diante da turbulência. Mas não é que o mundo do lado de fora vai melhorar. Quer ver uma coisa? Observe bem.
Há um tempo atrás, quando uma mulher se prostituía, ela se prostituía, mas ela dizia que aquilo era errado, e ela dizia para os seus filhos para não pegarem o caminho dela. Hoje é um glamour, é diferente. Há um tempo atrás as pessoas faziam as coisas erradas, mas elas diziam que estava errado. Hoje não. Então eu não sei se dá para perceber. Hoje a gente acha bonito ser feio. Por quê? Porque há uma intenção clara de combater a moralidade judaico-cristã. Porque dizem que a moralidade judaico-cristã é que, de certa forma, é o problema da nossa sociedade. A ideia de Deus é que castra a gente. Então a gente tem que viver num mundo sem Deus. Precisamos de termos uma religião humanista, um governo único, e a coisa vai caminhando. Onde você vê governo único? Onde você vê a exaltação do homem? Onde você vê uma perseguição clara e inequívoca contra a igreja? Não é? No Apocalipse? Então, observe bem. E aí você tem que ir falando em código, porque dependendo da situação, por incrível que pareça, ninguém assiste meu vídeo. Mas, modo de falar, tá, irmã Glória? Calma. Eu sei que muita gente assiste. Estou falando assim, comparado com o que acontece por aí, ninguém assiste. Mas aí alguém pega um dado, recorta e começa a viralizar como assim: tem um doido numa cidade chamada Belfor Roxo. Ninguém sabia que existia Belfor Roxo. E aí pega aquele vídeo e olha lá o que ele falou. Entende como é que é o negócio? É mais ou menos assim. Como, por exemplo, teve um pastor que fez uma citação sobre uma matéria que ele viu em algum lugar sobre coronavírus, vacina da China, aquele negócio todinho. Ele citou, ele não falou assim: olha, Deus me falou, eu vi isso. Não, ele falou: eu vi em tal lugar que essa vacina é isso, isso e isso, que essa doença é isso, isso e isso. O que aconteceu? Ele agora vai ter que responder. Se eu não me engano, acho que é o Ministério Público, acho que é lá no Nordeste, só para você ter uma ideia. Agora, por exemplo, falar que o pastor Roberlan é ladrão, falar que todo pastor é safado, isso daí a gente pode fazer, não tem problema nenhum, entendeu? Não sei se dá para você perceber, a coisa é mais ou menos desse jeito, certo? E a gente vai fechar, né, porque nossa hora já foi. E a respeito desse assunto, é importante a gente ter aquela ideia de que é o seguinte: olha, é bom ter aquela ideia de que Deus tem o controle de tudo. Só que o problema do Deus ter o controle de tudo é que muita gente é irresponsável e inconsequente. O fato de Deus ter controle de tudo não significa que você está endividado por causa de Deus. O fato de Deus ter o controle de tudo não significa que eu tenho gastrite por causa de Deus. Não. Entende como é que é o negócio? Existem coisas que nós vivemos porque são colheitas daquilo que plantamos. Existem coisas que vivemos por causa do bairro onde moramos, da família onde nascemos, da educação que recebemos. Tem uma série de coisas que não tem a ver com Deus. Ah, Deus quis assim. É muito fácil falar isso quando a gente não quer matar no peito a responsabilidade sobre a nossa vida, certo? Porque será que Deus quer que todos nós naufraguemos na vida? Acredito que não. Os céus são do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Então a gente pode, por exemplo, dirigir sem habilitação, a gente pode sair por aí xingando todo mundo, e a Bíblia fala que a palavra dura suscita ira, mas a resposta branda desvia o furor. A Bíblia diz: mas eu posso ler e não guardar, e sair por aí chamando todo mundo de palhaço na rua. O que vai acontecer? A colheita. Entende? A Bíblia fala que o homem prudente faz planos, mas o tolo mal ganha e sai gastando. Eu posso ser crente, mas se eu não guardo essa palavra, vou ficar enrolado. Então eu não sei se dá para perceber, né? A Bíblia diz que a voz da mulher estranha é doce como um favo de mel. E aí a mulher crente quer agir como dona encrenca. Está dando para entender? A questão não tem, nem tudo tem a ver com Deus. Às vezes a gente fabrica o próprio sofrimento. Então é importante ter esse cuidado na questão do determinismo. Deus tem o controle porque, apesar da gente ser assim, apesar da gente ser o tipo de crente que a gente é, apesar das nossas assembleias tomarem as decisões que a gente tomou, apesar da gente falar o que fala, apesar da gente não respeitar o pai e a mãe, apesar disso tudo,
Deus tem o controle e uma hora ele vai pedir conta. Essa é a questão, entende? E no contexto da literatura apocalíptica comum, justo era o judeu. No nosso contexto, justo é aquele que foi justificado pelo sangue de Jesus, porque como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer, certo? E nem todas as características se aplicam ao Apocalipse de João. Por exemplo, João não é pseudônimo, pois ele se identifica e mostra ser conhecido dos leitores, no capítulo 1, versículo 4 e versículo 9, no capítulo 22, versículo 8. O Apocalipse de João é profético e não um simples livro de conforto. Por profético, entende-se não a previsão, mas a proclamação, a chamada ao arrependimento, a confissão ao viver santo. Porque muita gente entende que profecia significa predição. Fulano foi profeta porque ele previu o futuro. Não. Profeta não apenas fala do que vai acontecer, mas profeta denuncia o erro do que está acontecendo. Por isso que é muito comum as pessoas ficarem chateadas com os profetas na Bíblia. Elas tacam pedra neles, elas os prendem, elas os amarram e assim por diante. No nosso contexto de igreja, quando você é o profeta do livro aberto e denuncia o pecado, tem gente que chorando vai se arrepender, vai ligar para você e vai pedir ajuda. E tem gente que vai dizer que você, diante de uma congregação de 300 pessoas, escolheu ela para ficar falando dela lá na frente. Ou seja, tem gente que vai mudar e tem gente que não vai mudar, e tem gente que vai bater em profeta, tem gente que vai matar profeta. Por isso que tem gente que não vai gostar de você só porque você é crente. Gente que gostava de você. A menina era apaixonada por você. Você virou crente, ela não quer mais saber de você. Seu patrão se amarrava na sua. Você se converteu, ele já não gosta mais de você. Porque a questão não é quem você é. A questão é o Jesus a quem você serve. Então a coisa é mais ou menos assim. Tem gente que não vai gostar de mim só porque eu sou pastor. Se eu não fosse pastor, ela gostaria. Tem gente que vai gostar de você só porque você agora deixou de ser crente. Entende? A coisa é mais ou menos assim. Então esse povo aqui era perseguido por causa do seu temor a Jesus, mais nada, só por isso, certo? Então está dentro da tradição profética do Antigo Testamento, né? E João, ele é um cara otimista, ele vê Deus no controle de todas as coisas até a vinda de Cristo. Por isso que ele fala: ora vem Senhor Jesus, Maranata. Então a gente vai fechar por aqui, mas eu gostaria que nessa visão introdutória do Apocalipse você possa olhar para o livro com mais esperança. E não vamos ficar caçando besta em tudo quanto é canto não, gente, porque a coisa mais fácil do mundo é encontrar besta por aí. Então sabe, vamos pensar na questão de que Deus tem vitória, e esse mundo que odeia Deus, e quando eu falo mundo, não estou falando do planeta, não estou falando da pessoa que você conhece, estou falando do sistema iníquo, que chama o mal de bem, que distorce a justiça, que usa as artes, a ciência, para ir na contramão da palavra de Deus. Então que a gente possa orar a Deus e pedir a Ele que nos mantenha firme na fé. Porque qual é o problema da igreja hoje? No Brasil, a igreja já lutou contra os judaizantes, já lutou contra o Império Romano, já lutou contra a Inquisição, já lutou contra o comunismo russo, já lutou contra o nazismo, já lutou contra uma série de situações. Mas hoje a igreja luta contra uma mentalidade. E qual é o problema de lutar contra a mentalidade? Que a mentalidade pode estar no seio da igreja. E como você combate uma mentalidade? Você vai pregar, mas se existe aquela mentalidade instalada, a sua pregação é só mais uma opinião querendo estragar a felicidade das pessoas. A sua profecia é simplesmente uma indireta de alguém que quer, como é que eu posso dizer, recriminar as pessoas. A sua pregação contra o pecado pode ser chamada de discurso de ódio. Então, não sei se dá para você perceber, novos tempos, novos crentes, mas a gente crê que um dia ele vai rasgar o céu e aquele que vem virá não tardará. Mas o meu justo viverá pela... Oremos. Deus querido, pedimos que Tu nos leves em paz e que Tu nos guardes de todo mal, inclusive da maldade do nosso próprio coração. Pedimos, Senhor, que Tu estejas trabalhando
em cada área do nosso ser, para que nós possamos nos preparar cada vez mais e lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Que esse mundo que te rejeita, mesmo que nos rejeite, não sirva como empecilho para nós realizarmos a tua vontade e pregarmos o teu santo evangelho. Essa é a oração que fazemos, pedindo que tu nos leves para os nossos lares e que possamos retornar aqui para adorar o Senhor mais uma vez na próxima reunião. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém.